Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo aí, do outro lado, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Né? É sempre um prazer enorme conversar com vocês, né? Essa é a segunda vez que participo desse importante programa aqui na nossa Fronteira da Paz. Eu queria agradecer o convite, né? E principalmente, né, a ideia hoje é conversarmos um pouco, embora eu vá falar aí por uns 50 minutos, uma hora no máximo, né, sobre alguns pontos da economia brasileira, os impactos do coronavírus na economia brasileira, né, mas a ideia é a gente conversar um pouco, né, entre nós também, queria ouvi-los, né, a opinião de vocês, algumas perguntas, enfim. Então, a ideia não é responder, tentar entender por completo esse momento que nós estamos vivendo agora, mas levantar alguns pontos, então, para que a gente possa, a partir daí, ir refletindo sobre o que se passa hoje no Brasil e no mundo, né? Espero que todas e todas estejam me ouvindo, né, do outro lado, né? E aí, então, vamos começar, tá? Então, essa é a ideia, né? Estou transmitindo pela primeira vez via Facebook essa live aqui de casa, né? A gente está confinado aqui há quase 15 dias, né? Por casa, e aí temos aproveitado, aí tenho participado de outros grupos de estudos aí, de professores também, via Skype, enfim, a gente tem utilizado essa tecnologia para um bem também, digamos, que tem facilitado nessas horas, né? Embora ela seja cheia de contradição, enfim. Bom, então eu organizei aqui mais ou menos a minha fala, né? O primeiro título, começando por uma introdução do estágio que nós estamos vivendo hoje no capitalismo internacional. Posteriormente, então, entrar já nessa crise que nós estamos vivenciando, que para mim nós estamos aí, umas já com um processo mais acelerado, outras começando, né? Então, minha fala vai ser basicamente em cima de 4 crises que nós estamos vivenciando, embora exista outras, enfim, né? Que é, no meu ponto de vista, que eu tenho procurado acompanhar, a crise sanitária, né? A crise social que o Brasil já vinha e o mundo vinha vivenciando, né? A crise econômica e a crise política, que estão todas elas relacionadas uma com a outra, né? Então, a ideia é falar um pouco sobre isso, né? Mas antes de entrar no tema propriamente dito, de falar dos 4 pontos, né, acho que nós precisamos entender, nesse momento, que fase o mundo está vivendo e nós, no Brasil, estamos vivendo dentro do modelo capitalista de produção. Então, a gente precisa também saber em que momento, ou tentar compreender em que momento o coronavírus surge e como ele vai impactar o sistema econômico, a sociedade, a classe trabalhadora, né, ter reflexo nas questões políticas do nosso país durante esse período. Tá? Então, a ideia é falar um pouco sobre isso, né? Então, quero começar, né, a título de introdução, né, tratar um pouco disso. Nós sabemos que o capitalismo, desde o seu surgimento, ele vem se desenvolvendo e passou por diversas fases, né? Nós, no Brasil e boa parte do mundo, né, a gente vivencia atualmente um modo de capitalista neoliberal, né? Então, esse modelo de produção capitalista neoliberal, ele tem algumas características que são fundamentais, né? E ele se sustenta a partir de alguns elementos novos, né? Então, não dá para nós interpretar o neoliberalismo como o liberalismo clássico lá do Adam Smith, ainda do século XVIII, século XIX, enfim. Não, hoje ele passa por mudança, né? Mesmo aquelas ideias iniciais lá dos economistas como Hayek, Milton Friedman, né, o Mises, né? Ele ainda evoluiu e superou algumas coisas de lá para cá.
Então, o estágio que hoje vem se discutindo, que nós vivemos, é esse modelo capitalista mundial, ultra neoliberal, né? E aí ele tem algumas características que são fundamentais, que vêm se desenvolvendo principalmente do começo dos anos 70, 80 para cá. Né? E como ele vai chegar no Brasil, né? Então, uma das principais características do modelo capitalista atual é a forma de acumulação de capital. Né? Então, houve mudanças durante esse processo. Né? Nós tínhamos até, digamos ali, a era de ouro do capitalismo, como o nosso historiador Eric Hobsbawm tratava, né? Pós-Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 70, né? Foi uma época de grande acumulação de capital, principalmente no setor produtivo, né, no capital comercial, enfim. Né. E esse processo do começo dos anos 70 para cá, desde o fim do padrão monetário internacional, né, do dólar-ouro, quando o dólar passa a ganhar a hegemonia dos anos 70 para cá, no começo dos anos 70, começando em 71 e se consolida em 73, o mundo passa por transformações. Né? E se cria uma nova forma, principalmente que vai se pôr em prática no final dos anos 80, começa em 73 no Chile com o Pinochet, depois Ronald Reagan, Margaret Thatcher na Inglaterra nos final dos anos 70, dos anos 80, que é o neoliberalismo. Né? Então abre esse processo de neoliberalismo, ele começa primeiro por um processo de mundialização, de globalização, né, do capital, como queira, né? E esse processo vai, então, no primeiro momento, derrubando as barreiras existentes entre os países, né, para que a mercadoria possam circular livremente por todos os cantos do planeta. Né? Então, essa é a primeira fase, né, ou seja, da destruição das barreiras. Então, todas aquelas barreiras tarifárias, não tarifárias que se tinha nos países para proteger a sua indústria, né, enfim, e sua economia local, ela é posta abaixo. Né? Então, isso no Brasil vai começar com Collor, né? Com a abertura no começo dos anos 90, né? E depois vai seguir nos anos seguintes com Fernando Henrique Cardoso, enfim. Então, o Collor no Brasil dá início a isso no começo dos anos 90, ou seja, tira as barreiras não tarifária e tarifária que nós tínhamos da nossa economia. De lá para cá, nós vamos sofrer um impacto enorme no parque industrial brasileiro, né? E no mundo todo, né, logo após essa mundialização do capital, vem a mundialização financeira. Então, se derruba as barreiras internacionais e nacionais que se tinha, que protegia o país da especulação financeira internacional. Então, no Brasil, Fernando Henrique faz isso, quando, já em 95, aceita essas condições, e quem impõe essas normas de livre circulação do capital a nível internacional são os organismos internacionais, principalmente o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, isso em termos financeiros, enfim, assim como a OMC na questão das mercadorias e serviços, enfim. Então, são esses organismos que são controlados, né, na maioria dos casos, por essa elite financeira mundial, né, que acaba impondo para os países essas condições. Então, nós passamos lá, no caso do Brasil e do mundo, a partir dos anos 80 e 90, no caso do Brasil, entramos nessa nova fase, chamada fase neoliberal. E aí, com essa liberação do capital, o capitalismo passou, então, a acumular capital a partir da especulação financeira. Né? Então, o que interessa hoje na economia a gente entender, se a gente perguntar quem controla a economia no Brasil e no mundo? Né? Então, não são mais os grandes industriais, né? Não são mais o setor produtivo, né, da economia, né? Embora esse tenha uma importância importante, digamos assim, para conduzir o modelo capitalista internacional, mas não são eles mais que ditam a regra da economia. Então, hoje, quem controla o capital e o processo de acumulação é o capital financeiro. Como é que ele faz isso? Hoje, por exemplo, quando se compra uma grande empresa, né, o capital não está preocupado somente com o lucro que aquela empresa dá. Digamos lá, bom, chega no final do ano, teve lá 2, 3 milhões ou bilhões de lucro uma multinacional, por exemplo.
Essa parte é importante, né? Claro, mas o mais importante para o capital financeiro é a valorização das ações no mercado de capitais. Ou seja, se eu comprar uma ação lá de uma empresa, digamos, da Petrobras, que ela valia 10, 12 dólares, um exemplo, uma ação, o ano que vem, ou dali 2 anos, ela vale 15 ou 20, ou mais até do que isso, ou 30 dólares. Então, a valorização das ações é o método que se criou na economia para que se acumulasse capital fictício. Né? O que é o capital fictício? Hoje nós temos no mundo, em torno, digamos lá, não lembro bem do número exato, mas digamos que 70 trilhões de dólares é o PIB mundial, ou seja, aquilo que se produz de riqueza no mundo hoje real entre bens, produtos e serviços. E nós temos 8, 9 vezes mais esse valor em termos de dinheiro ou de, supostamente, né, entre aspas, recursos circulando nas bolsas de valores. Né? Então, essa parte, além que a gente tem ali do PIB ou da economia real, nós temos 6, 7 vezes mais, ou 8 vezes, né, capital, né, que são capital fictício, capital que se especula nas bolsas de valores. Né? Então, essa é a realidade. Então, o capitalismo financeiro criou essas regras mundial, e ela dita quanto uma empresa, seja uma empresa americana que compra aqui as nossas escolas, que eram públicas, são privatizadas, universidades, ou enfim, passam a investir. Claro, para elas dá lucro, mas não é o lucro só que interessa a elas, mas sim a valorização de suas ações. É daí que se valoriza-se o capital, compra hoje por 10, depois vende por 20, e amanhã ou depois, se quiser especular, né, vende por muito mais. Um exemplo disso, o Eike Batista no Brasil. Né? O Eike Batista tentou entrar nesse jogo, só que ele não tinha nada de economia real que garantisse o tamanho da especulação. Tanto é que ele era um dos caras mais ricos do Brasil, da noite para o dia ficou pobre. Né? Então se desmontou porque não tinha laço dessa economia, esse capital especulativo que ele lançou na Bolsa de Valores, enfim. Né? Então vocês devem ter acompanhado um tempo atrás. Então essa é a característica principal que o capitalismo sobrevive hoje. É um dos braços, o principal braço de sustentação do capitalismo mundial hoje no século XXI. A segunda característica do capitalismo atual, né, desse modelo neoliberal, é os direitos trabalhistas, a relação capital e trabalho. Né? Então, isso está lá nas principais análises, já desde o começo feito. Né? Então, claro que tem o Estado mínimo também, né? Que ele age, o capital, o neoliberalismo tenta, né, retirar ao máximo ou mercantilizar aqueles bens que deveriam ser públicos, educação, saúde, por aí afora. Mas outra característica principal que ele agiu sobre isso foi sobre o direito da classe trabalhadora. Né? Então, a classe trabalhadora foi duramente impactada durante esse período. Né? Então, os direitos trabalhistas, nós vivenciamos isso aqui já durante o governo Temer, né? Principalmente em pós-golpes, com uma nova mudança da legislação trabalhista, enfim, por aí afora. Então, são um conjunto de medidas que foi cada vez mais tirando direito dos trabalhadores, né? E criando outros falsos mecanismos, depois eu vou voltar a falar nisso, por exemplo, o microempreendedor individual, né? Que no Brasil nós temos quase 10 milhões de microempreendedor individual, né? É aquilo um pouco que o Ricardo Antunes chama de... O que é um microempreendedor individual? Na verdade, ele é um proletário autoexplorador de si mesmo, né? E ele se cadastra, inclusive, no governo para se autoexplorar, né? Porque acabam os direitos, uma relação de trabalho extremamente precária, né? Ele faz parte desses outros, com cerca de 40 milhões de trabalhadores, né, que nós temos junto na informalidade no Brasil. Então, eu vou lá criar uma microempresa individual. Né? Eu acabo legitimando minha autoexploração. Né? Então, como não tem, né, outras fontes de trabalho, o Estado vai criando, ou seja, precarizando as relações de trabalho. A gente vê muito isso, né, dentro da forma de precarização do trabalho, a uberização que a gente tem visto por aí. Então, nós temos uma população, hoje, principalmente grande maioria, 95%, 96% da população urbana,
depende da venda da sua força de trabalho para sobreviver, né? Então, né, da população economicamente ativa. No meio rural, em alguns casos ainda é possível, mas mesmo assim tem uma parcela significativa também que depende do trabalho temporário, ou uma pequena propriedade, enfim. Mas, então, as pessoas, para sobreviver, precisam achar mecanismo, porque houve uma precarização total. Então, a uberização é isso, né? Ali tem um filho, lá está em casa, não tem renda, não tem dinheiro, vai lá na mãe ou a mãe. Me empresta teu carro aí que eu vou baixar aqui no meu celular um aplicativo do Uber e já vou começar a trabalhar, né? Então, para ganhar ali quase nada, nenhum direito trabalhista, nada, né? Então, são coisas de precarização que fazem parte hoje, que desestruturou o mercado formal de trabalho. Tá? Então, essa é uma das características, em função do tempo não vai dar para aprofundar muito, né? Mas ela é uma das características que a gente percebe também hoje, que nós estamos vivendo isso. Tá? Isso é importante para a gente entender mais à frente ali a crise social que o coronavírus vai se abater sobre essa parte da população. Então, por isso, estou falando disso aqui agora para mais na frente retomar. Outra coisa, né, da ação do neoliberalismo está sobre os sindicatos, né, a organização da classe trabalhadora. Né? Então, nós vimos, basicamente, nos últimos tempos, a destruição quase completa do sindicalismo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né, com raras exceções. É claro que tem a parte do sindicato, alguns sindicatos têm as suas ações aí cheio de contradições, enfim. Mas é preciso saber que dentro do neoliberalismo, uma das ações definida por esse modelo de produção capitalista que nós vivemos atualmente, né, o que vivíamos até poucos dias atrás, em função do coronavírus, é destruir a organização sindical, né? Então, para quem assistiu o filme americano lá, que não assistiu ainda, assista, é muito interessante, né? Por exemplo, a indústria americana, que inclusive foi ganhadora de Oscar, né? Então, o sistema atual, né, que lá do filme mostra um bilionário chinês que vai para uma cidade de Nova York, onde tinha fechado uma empresa, a GM, uma montadora de automóveis, os trabalhadores ganhavam, não me lembro o certo, se é 24 ou 28 dólares a hora de trabalho, então os chineses vão abrir uma empresa, vão contratar 2.000 trabalhadores, né, americanos, e vão impor sobre eles também o subemprego, né? Ou seja, vão trabalhar por 12 dólares a hora, ganhando menos da metade do que ganhavam anteriormente, com trabalho extremamente precarizado, com proibição, inclusive, de sindicalização, enfim. Então, eu estou falando desse filme por quê? Porque ele é importante para a gente entender como o capital, mesmo o chinês, né, nesse momento atual, age sobre a classe trabalhadora. Né? Então, ali o filme mostra essa contradição, que os próprios Estados Unidos, que sempre submeteram a classe trabalhadora, principalmente imigrante, para o serviço mais precário, uma condição de subemprego, de precarização do trabalho, e os Estados Unidos, então, os trabalhadores americanos passam a vivenciar isso na própria pele, o que fizeram com boa parte da classe trabalhadora durante um bom período da história naquele país. Né? Então, essa é uma característica. Então, desmontar as organizações sindicais, né, dos países é uma estratégia da ação neoliberal. Isso está lá, aquilo que os historiadores, aí, né, dentro da concepção neoliberal, ou seja, precarizar o trabalho, né? Primeiro, criar mecanismos para acumulação de capital por meio da acumulação financeira, né? Ou seja, o capital fictício no mercado financeiro por aí afora, precarizar as relações de trabalho, né? E destruir os instrumentos de luta, né, que os trabalhadores tinham, que eram os sindicatos. Né? Então, são raros os sindicatos que nós vimos no Brasil mais atuantes que conseguem manter uma certa hegemonia, né, de luta ainda, uma pauta de luta mais organizado, né, aqui no Rio Grande do Sul nós temos CPERGs muito combativos sempre, enfim, né, mas outros, basicamente no Brasil, nós temos, né, o nosso sindicalismo, né, praticamente sem conseguir fazer luta de classe ou luta massiva, enfim.
Por que eles fazem isso? Então, precarizar as relações de trabalho, destruir o capital é fundamental para que se acumule e se crie um ambiente também nesse sentido, para que as forças conservadoras consigam, então, chegar ao poder nesse país, né? Então, principalmente pelas derrotas que as ditas esquerdas, seja ela mais progressista ou menos progressista, ou até mesmo, em alguns casos, mais de centro, né, vão perdendo espaço nesse sentido. No caso do Brasil, por exemplo, né, a nossa esquerda, a nossa falta de reação de tudo que está acontecendo aí, vem resultado disso. Né? Então, não há nos partidos de esquerda hoje força suficiente para nós fazer uma luta de enfrentamento e alterar a correlação de força. Por quê? Boa parte dos partidos, digamos, mais progressistas ou de esquerda, como é o caso do PT, estavam ou surgiram a partir da luta sindical, né, a luta operária. Com uma crise no sindicato, automaticamente ela vai se refletir dentro da organização dos partidos de esquerda. Então, aí criou um ambiente propício aí para as forças conservadoras chegarem ao poder, não só aqui nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, mais recentemente. Então, esse é o resultado desse processo no campo político. Né? E no mundo, também dentro desse processo de globalização, de mundialização financeira do capital, nós vivemos, assim, nos últimos anos, né, um processo acelerado de circulação, principalmente de mercadoria, de serviços, e também até de pessoas mesmo. Então, o mundo andava num processo acelerado do ponto de vista econômico, né? Isso até recentemente, né? Mas, diante de toda essa velocidade aí que o mundo atravessava, de repente, né, vai surgir, né, um obstáculo aí para o bem ou para o mal, né? A gente não sabe ainda. Né? De repente, essa roda da economia mundial que girava aceleradamente, ela é travada. Né? Os freios de mão são puxados, né? E aí, um terço da população quase mundial, ou mais de um terço, hoje estima-se que basicamente quase 3 bilhões de pessoas no mundo têm que ficar confinada em casa. Ou seja, a economia mundial que vinha num processo acelerado, ela é travada. Né? Então, isso tudo, essa trava que vai ser colocada, inclusive no Brasil, que nós estamos vivenciando um processo de confinamento de boa parte da população no Brasil e quase em todos os países do mundo, né, vai ter um reflexo enorme. Então, isso vai refletir, né, em vários aspectos. Ou seja, né, e para nós, então, um dos primeiros reflexos é a crise sanitária, né? Ou seja, né, como até o momento, né, nós, contra o coronavírus, ou para o coronavírus, não existe uma vacina eficaz, né? As medidas aplicadas que nós temos que tomar são as chamadas não farmacêuticas, né? E aí, na sua modalidade mais extrema, digamos assim, que é o confinamento das pessoas, né? Então, ou seja, né, nós somos obrigados, né? Então esse efeito todo produz um isolamento físico, social, né? Nos leva a um processo de confinamento, né? E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter reflexo enormemente, né? Na economia, na vida das pessoas, né? Em todo esse processo, seja ele econômico, político, enfim. Né? Então, nós vivemos uma crise sanitária, nós não soubemos até que ponto a gente vai ter que vivenciar, né? Pode durar um mês, 30 dias, né? 60 dias, 6 meses, um ano ou até mais, né? A gente viver momentos aí que a sociedade, enquanto não se descobre uma vacina ou a cura, vão ter que, né, em determinado momento, utilizar o confinamento das pessoas, ou seja, a quarentena, como medida necessária para conter essa crise sanitária, né? E aí, dentro desse processo todo de crise sanitária, né, por outro lado, né, há todo então vai surgir dentro desse processo todo uma contradição enorme, né? Então você tem, por um lado, os profissionais de saúde lutando, né,
pelas vidas dos doentes, né? Tentando salvar o máximo possível de pessoas, né? Nós temos uma estrutura, e aí no momento que isso vem, que é preciso agir, o nosso sistema de saúde precisa agir, a gente vai descobrindo a fragilidade do Estado, né? O que foi feito com o Estado, a necessidade, aquilo que as pessoas mais precisavam nesse momento, não é possível ter acesso, né? Então, o que se tem é insuficiente, né? Então, por isso, né, é um processo bastante complicado. Então, há todo, por outro lado, também uma equipe enorme trabalhando, tentando desenvolver uma vacina, né, para tentar conter a doença, né? Ou mesmo remédios aí, né, medicamentos que pudessem curar. Vários boatos surgiram aí, inclusive o governo brasileiro, o governo americano já dizendo, já temos a cura aí, né, mas as mortalidades continuam enormes aí e a cura não chegou, né? Então, dentro desse processo todo, né, de crise sanitária, vai surgir uma outra contradição, né, enorme, e aí vai criar uma situação, digamos assim, quase que diabólica para nós, né? Então, por um lado, né, há uma pressão enorme dos órgãos de saúde, né, para que a orientação da OMS e mesmo as autoridades de saúde, dos médicos, dos pesquisadores, que nós devemos parar, devemos ficar em casa. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde não suporta, né? E nós viemos precarizando o nosso sistema de saúde nos últimos tempos. Né? Para vocês terem uma ideia, em 2010, uns dados que eu estava levantando agora recentemente, nós tínhamos no Brasil 2,25 leitos por cada 1.000 habitantes. Embora o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, não existe um índice correto, mas seria 3,2. Em 2019, nós caímos para 1,95, ou seja, nós perdemos os leitos hospitalares. Por outro lado, também dentro da saúde, boa parte da saúde caiu na mão do setor privado, né? Então, hoje, o setor saúde no PIB do Brasil, que nós temos depois vou voltar a falar sobre isso, né? Ele representa cerca de 9,2%, né? Mas somente 3,9% é público, o resto é privado, né? Ou seja, grande parte do setor de saúde no país, né, que representa do serviço de saúde, ele é formado pelo capital privado, ou seja, os planos de saúde, os hospitais privados, laboratórios, enfim, tudo que envolve a saúde no nosso país está na mão do capital privado, né? Então, nós vamos perdendo cada vez mais participação. Então, somente 3,9% desse processo está na mão, é público, principalmente o SUS, mas a grande fatia, ainda quase 60%, é capital privado, né? Então, isso também para nós é um problema, né? Porque está colocado aí, né? Então, será que a população pobre, né? Então, embora haja o discurso, vai todo mundo agora, no coronavírus, vai para o Sistema Único de Saúde, né? Mas será que vai mesmo, né? Então, isso criou um problema também. Bom, mas voltando a esse tema da questão da crise sanitária, uma outra crise vai surgir nesse momento, que é a questão do dilema que nós estamos vivendo, diabólico aí, né? Que é, por um lado, a pressão econômica para que se abre, principalmente o comércio, né? Então, nós temos vivido isso aqui na fronteira, em Santana do Livramento, né? No Rio Grande do Sul, no Brasil todo, né? A pressão para que o comércio volte a funcionar e os serviços, enfim, né? E aí é uma ação diabólica, basicamente é isso. Então, o desafio é equilibrar esse processo todo para tentar, né, estão tentando equilibrar isso para salvar esse sistema que nós vivemos hoje. Estou falando aqui dentro do sistema capitalista de produção que nós vivenciamos, né? Então, se cria um processo contraditório, né? Por quê? E aí essa pressão é maior porque dentro do produto interno bruto do Brasil, que está em torno de 7,3 bilhões, foi o nosso PIB em 2019, 73% dele é serviço, né? Ou seja, a grande parte do PIB, da riqueza que se produz no Brasil, é comércio e serviço. Ou seja, 73% são comércio e serviço.
aí tem uma pequena participação da agropecuária, uma parte maior um pouco da indústria, e o restante é serviços, né? E dentro de serviços tem o comércio também, né? O comércio hoje representa 13%. Esse comércio está pressionando para que se abra as lojas, para que as pessoas possam vender seus produtos, porque tem que pagar as contas no final do mês, pagar os funcionários, enfim. Então se criou esse ambiente diabólico aí, digamos assim, entre a economia e a vida, né? Então é um dilema que nós vamos voltar a falar dele depois, né? Então esse processo todo de crise sanitária vai levar a uma outra crise enorme, que nós já vivíamos no Brasil, que é a crise social, né? Então, já há consenso sobre isso, que essa crise social é mundial, mas é os países ditos em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os países mais pobres da América Latina, é que vão sofrer mais, né? E aí, nesse processo todo, o papel do Estado passa a ter um papel importante, ele volta ao centro das discussões, né? Então, principalmente por causa das políticas públicas, né? E aí, né, os investimentos públicos, né, seja na questão de garantia da renda da classe trabalhadora, né, seja garantido investimento na saúde, né, que para nós é uma vergonha, né, atualmente, em pesquisa, em educação, né, na previdência social, enfim, entre outros mecanismos, enfim, que cabe ao Estado nessa hora, né, assumir o seu papel, né? Então, no caso do Brasil, né, nós já tínhamos um problema social bastante grande, né? Então, para vocês terem uma ideia, o número de pobres, aí não vou fazer um recorte aqui, né? Mas no Brasil existe basicamente 80 milhões da população é pobre, vive uma renda extremamente baixa. Nós tínhamos, então, antes ainda do coronavírus, já 12,6 milhões, segundo os dados do IBGE, de pessoas desempregadas, mais 40 milhões trabalhando, atuando basicamente na informalidade, ou um trabalho extremamente precário, informal, enfim. Aqui não está contabilizado aqueles cerca de 10 milhões dos empreendimentos, dos microempreendedores individuais, os famosos MEIs que eu falei anteriormente, né? Então eles não estão incluídos aqui, mas se a gente somar isso tudo aqui, são quase ou cerca de 60 milhões de pessoas em condições extremamente precárias em termos de renda, enfim, né? E aí, então, a pergunta que nos cabe é qual vai ser o tamanho, né, dessas cifras após a passagem do coronavírus, né? Então isso tudo vai depender de vários elementos, né? Então como é que nós vamos sair desse processo pós-coronavírus, né? Qual vai ser o tamanho dessa cifra, né? Nós já tínhamos problemas sociais graves como desemprego, trabalho informal, precariedade, né? Problemas na previdência. Nós viemos de uma reforma trabalhista que prometeu gerar emprego, que na verdade não gerou. O que gerou foi desemprego, né? Assim como a reforma da previdência, enfim. Então, vários problemas são colocados para nós, né? E dentro desse setor de serviço, que é onde se atua boa parte dos trabalhadores informais, né, sejam os vendedores ambulantes, ou o cara que trabalha ali, o homem ou a mulher, vendendo, fazendo algum bico ali para ganhar um dinheiro, né, como forma de sobrevivência, porque as pessoas, como não tem outra forma, né, são capazes, nesse momento, de fazer qualquer coisa para tentar ganhar algum dinheiro para sobreviver. É isso que é colocado para a nossa classe trabalhadora, para a população não só no Brasil, mas no mundo, nessa fase do capitalismo, né? Então, esse setor de serviços vai sofrer um impacto enorme, né? Principalmente porque nós já vimos, alguns anos atrás, né, o setor de serviços, principalmente, já tinha perdido muito, né? Principalmente após o ano ali de 2015 para cá, com o golpe, com as reformas do Temer, enfim. Então nós passamos a ter perdas enormes nesse sentido, né?
E aí o setor de serviços, só para vocês terem uma ideia, trazendo os números aqui, né, em 2015, no final de 2015, o setor de serviços tinha encolhido, ou seja, o PIB do setor de serviços, 3,6%. Em 2016 foi 5%, 2017 2,8%, em 2018 0,1%, em 2009 conseguiu recuperar 1%. Né? Então nós tivemos o próprio Produto Interno Bruto do Brasil, desde 2015 para cá, vem encolhendo drasticamente. Então eu já trabalho com a hipótese, até discutia isso com os alunos de Economia Brasileira 2 no semestre passado, nós vamos viver uma nova década perdida como a gente viveu nos anos 80 no Brasil. Tá? Então, não se sabe agora, basicamente, o tamanho da crise que nós vamos atingir. Qual vai ser o tamanho real? Né? O tamanho real da crise, basicamente, ou de encolhimento da economia, do desemprego, da crise social e tudo, vai depender, do meu ponto de vista, no mínimo de 3 elementos principais. Claro que existe outros. O primeiro dele é o tempo de duração do confinamento social, né? Quanto tempo nós vamos ficar ainda em quarentena, né? O governo tem trabalhado aí na pressão popular, o governo não, na verdade o Congresso que tem proposto uma medida para 3 meses, né? Então você trabalha aí às vezes com 15, 20, 30, 60 dias, não sei qual é o tamanho do confinamento. Mas ele, né, quanto maior ele for, a partir das políticas públicas que estão sendo apresentadas hoje, maior vai ser o impacto sobre a economia. Quando temos um impacto sobre a economia, certamente vai ser sobre a classe trabalhadora. Então, a crise social, né, o tamanho da crise social, né, vai depender desse elemento. Outro elemento importante é do tempo que se levará para produzir vacinas e medicamentos para o vírus, né? Porque também, se nós não conseguirmos durante um certo período de tempo, né, não vão ter que viver, como disse ontem, já os pesquisadores aí, que no caso do Brasil mesmo, talvez nós tenhamos que em 2 anos vivenciar aí um processo de confinamento, aflocha, volta ao confinamento de novo, depende da manifestação do vírus. No momento que ele começa a se expandir, tem que recuar de novo. Então, não sei como vai ser esse desdobramento aí para cima, não é a minha área, né? Mas certamente isso vai impactar também na economia. E, por fim, uma parte importantíssima, talvez a mais importante dessa agora também, o tamanho da crise social, as políticas fiscais e monetárias que o governo vai adotar durante o período para enfrentar essa questão. Né? Então, nós temos, além do desemprego, do desemprego, precarização, né? Agravamento dos problemas sociais no Brasil, né? Isso tudo vai depender, a profundidade dela vai depender das políticas que o governo irá adotar durante esse período. Tá? Mais à frente eu vou voltar a falar sobre isso. Alguns setores da economia, né, no mundo e no Brasil principalmente, né, é possível manter funcionando nesse momento. Eu acho que são importantes até nesse momento, né? Principalmente 2 elementos são importantes, que é a indústria e a agricultura. A agricultura, principalmente a agricultura familiar, passa a ter um papel importante nesse momento, porque ela é responsável por 70% da produção de alimentos no país. Então, criar políticas de valorização da agricultura familiar, né? Condições para que os agricultores possam comercializar seus produtos, né? Ou industrializar, enfim, né? Através das agroindústrias, enfim, e fazer com que esses alimentos cheguem até a população, e, por outro lado, a população ter recursos, dinheiro para poder comprar, é fundamental nesse momento para a gente evitar um desabastecimento e o agravamento ainda maior da fome no país. Né? A gente já tem visto aí produtos, assim, os preços dispararem em momento de crise, né? Então, o preço dos alimentos aí tem subido enormemente recentemente, basta ir no supermercado, a gente tem acompanhado aí um pouco os preços subindo absurdamente durante esse período. Né? Então, e a indústria também. Né? Então, a agricultura, a indústria, principalmente aquela que produz os bens essenciais nesse momento, os bens de primeira necessidade, é fundamental para que se chegue alimento até a população. Né?
porque nós já temos tantos problemas no país, então, nesse momento, superar essa dificuldade é uma tarefa importante nesse momento. A indústria, né, em alguns setores, ela é importante, principalmente dos bens básicos de primeira necessidade, né? A indústria, até pelo processo de modernização, porque por ela ter uma relação homem-máquina mais próxima, ela não precisa, pode, tomando as devidas precauções, ela pode continuar funcionando, assim como a circulação de mercadoria, os caminhões, enfim, né? Desde que os motoristas se protejam e tenham condições de proteger, né? Condições para poder trabalhar, é possível, né, manter isso, e é importante se manter para evitar o desabastecimento, porque no desabastecimento sempre é a classe mais pobre que acaba sofrendo as consequências também, né? Então esse é um outro ponto importante aí para a gente discutir, né? Então acredito que do ponto de vista da crise, né? Então nós precisamos aí criar mecanismo para isso. Bom, o que seria importante hoje? Nós vimos aqui em Santana do Livramento, vimos no Brasil todo, né, a pressão que se tem, inclusive com carreata aí por parte do comércio, enfim, para que abra as lojas, para que tudo volte a funcionar à normalidade. É claro que tem, né, boa parte de comerciantes não tem um pingo de ética ou responsabilidade social, deles são zero. Agora, por outro lado, tem também aqueles que de fato, né, querem trabalhar porque tem ali seu aluguel, tem suas contas para pagar, e chega final do mês e o governo não sinaliza com nada, né? E nós vamos desde as cabeleireiras, o pessoal que sobrevive ali, né, os pequenos comerciantes, enfim, né? Então há pessoas sérias aí, né, que entendem esse momento e que precisa desse apoio, né? Mas o mais importante para sobreviver nessa vida não é só abrir o comércio, né? O que é mais importante numa economia de mercado como é a nossa hoje, né? Não estou aqui falando que eu concordo com isso ou não, mas dentro do modelo de economia que nós vivemos no Brasil, o mais importante nesse momento não é só abrir o comércio, né? É lutar para que se tenha política, né? Seja ela principalmente para a classe trabalhadora, para os consumidores, né? E, por outro lado, também o governo precisa criar condições aí, principalmente para os micros pequenos empresários, né, sobreviver durante esse período, pagar seus aluguéis, não demitir os trabalhadores, né? Então, essa é a parte mais importante. Então, a política de apoio precisa vir com critérios, né? E o governo acaba aí as medidas, a MP 926, muito pelo contrário, né? Acaba criando aí as propostas do governo, é um desastre, assim como foi a proposta da equipe econômica de oferecer R$200 aí para a classe trabalhadora. Uma vergonha, né? Então, mostra que numa situação dessas, né, não tem preparo nenhum, nem o governo, nem a equipe econômica do governo para lidar com essa situação, né? Então, o mais importante nesse processo todo não é só o comércio aberto, é garantir renda para as pessoas, né? Então, essa é a parte mais importante de sobrevivência agora. Bom, R$600, muita gente está comemorando R$600, mas se o preço dos alimentos continuar subindo, né, inflacionando, R$600 não é basicamente quase nada, dependendo do tamanho da família, ele tem outras despesas lá ainda, enfim, mas tudo bem, digamos que dá apertadamente para sobreviver, para comprar ali, passar esse período, comprar alimentação, o básico, né? Então não é suficiente se ele perder o trabalho, se ele tiver essa renda. O mais importante é garantir renda para a população, porque sem renda as pessoas não vão comprar, não adianta abrir o comércio ou fazer carreata para abrir o comércio, e se na porta lá do comércio não entrar ninguém, ou se quem entrar não tiver renda para consumir, né? Na lógica da economia atualmente, então, a renda da população é a parte mais importante, né? Porque se eu tenho renda, eu tenho condições de comprar. Se eu tenho condições de comprar, vou demandar produtos, vou para as lojas, vou para o mercado, vou consumir, automaticamente, né, vai surgir uma demanda, e essa demanda vai ser fornecida pela indústria. Então, é preciso ter um equilíbrio, né, entre consumo e produção. Agora, se a população não tiver renda, né, amanhã ou depois, nem os alimentos básicos não vai ser possível consumir. E aí, consequentemente, né,
nós vamos agravar mais ainda os problemas, seja da agricultura, né, familiar, estou falando da agricultura aqui, não aquela que produz para exportação, né, mas aquela que produz alimento aqui para a nossa população, que é basicamente a agricultura familiar, né? Então esses vão sofrer as consequências também, né? Com dificuldade de acesso ao mercado, porque as feiras vão ser proibidas, muitos dependem das feiras, né? E às vezes não tem outro espaço de venda ainda articulado dentro da cidade, né? Então esses vão acabar sofrendo as consequências e por aí afora, né? Então garantir renda é fundamental, pelo menos para alguns setores, e assim como parte da indústria, né? Porque uma coisa é certa, do ponto de vista econômico do coronavírus, nós não vamos ter grandes impactos. Por quê? A nossa área agrícola no Brasil, o nosso número de agricultores familiares, né, e o nosso parque industrial, embora seja extremamente precário, ele não vai ser atingido pelo coronavírus. É diferente de uma condição de guerra, que você perde a indústria, é sucateada, destruída, enfim, né? Hoje não, se o período aí for 3, 4 meses, é possível retomar isso posteriormente. Agora, então por isso precisa ter um equilíbrio, as pessoas precisam garantir renda, as pessoas precisam comer, o governo precisa investir, tanto na produção com plano safra, agora vão antecipar inclusive os recursos para que os agricultores possam criar canais de comercialização, né, com preços justos, enfim, né, de fornecimento desses alimentos, e produzir alimentos, né, e fazer com que esses alimentos cheguem até a população, né, nesse momento, né. E, por outro lado, a indústria também, principalmente aquela indústria de base que vai produzir, seja os nossos materiais de higiene, em primeira necessidade, ou alguns produtos industrializados de primeira necessidade. Então, isso é fundamental nesse momento para que nós não podemos, para que não se agrave mais ainda os problemas sociais que nós já temos, né, que seria a falta de alimento e a inflação, né? Se dispara, nós podemos viver esse dilema aí posteriormente. Então, isso é importante nesse momento, né? Bom, mas como se faria isso, né? E aí, né, não tem outra saída, é transferência, fazer o recurso chegar direto na mão da população, né? Então nós temos visto aí uma vergonha, né, como tem dito agora, ontem, vendo aí, por exemplo, pessoas do Bolsa Família vão receber os R$ 600 aí de ajuda só depois do dia 16. Se já tem todo o esquema montado, né? As facilidades que nós temos de comunicação hoje, esperar até lá, tem gente que estão passando fome, né? Aqui em Santana do Livramento, por exemplo, se nós pegar a nossa cidade aqui, né, tem quase mais de 10 mil, 11 ou 12 mil cadastrados no CAD único, né? 9 mil com cadastro em dia, enfim. Então, essas 9 mil pessoas poderiam, automaticamente, o governo, o sistema financeiro que nós temos bancário que paga o Bolsa Família, passaria a injetar o dinheiro, eles poderiam receber na segunda já, né? Mas o governo prefere, né, ir assegurando, e aí a população, nós temos feito aí campanhas arrecadando alimento para que a população não sofra mais ainda do que vem sofrendo, principalmente os mais pobres. Então há uma solidariedade enorme entre a população, coisas que não existem por parte do governo, né? Então nós precisamos garantir isso nesse momento, né? Tentar fazer com que, pressionar para que haja política pública, que todos sejam atendidos, para garantir principalmente o básico, né, para nós nesse momento, né? E para a população brasileira de uma forma geral, né? Principalmente os mais pobres, que poder garantir seus alimentos, seus materiais de consumo de primeira necessidade. Então esse é o desafio, né? E aí uma outra pergunta que surge, né? Bom, é possível fazer isso? Como é que o governo vai fazer isso, né? E aí quase de uma forma mágica, de uma hora para outra, né? Até estava lendo ontem um artigo na Folha de São Paulo do Nelson Barbosa, que atuou na economia durante o governo Dilma, né? E aí tem várias experiências. De uma hora para outra, nós vimos aí dinheiro que não tinha para nada, tinha que cortar aqui, cortar ali, surge o dinheiro, né? Então, não é por falta de recursos, né? Não temos dinheiro. Temos sim, hoje já é. Inclusive os economistas neoliberais, que sempre pregaram o Estado mínimo, tem que arrochar a economia, tem que arrochar a economia, de uma hora para outra, como diz o outro, virou todo mundo keynesiano, né? Ou seja,
temos que distribuir renda, temos que manter a economia funcionando, fazer a renda chegar ao mais pobre, e o Estado tem cumprir esse papel nesse momento, né? Então, há consenso nesse momento, né, em quase que, a gente não sabe como eles explicam isso, né, embora os mais ortodoxos, enfim, né, mas existe sim formas de financiar isso, né, e nós vamos ter que ficar atento, cobrar, né, para que toda a classe trabalhadora seja beneficiada por esses recursos, ou consiga receber o mínimo possível para garantir sua sobrevivência né, necessária para esse momento, né? Então, como é que pode se financiar? Da onde se pode tirar recurso para isso? E aí aquela lógica, né? Quem tem mais vai ter que pagar mais, né? Então, em crises, sempre existe alternativa, né? Nós vivemos isso já no Brasil, a crise de 1930, a crise mundial de 30, basicamente destruiu a economia brasileira, né? Nós dependíamos, então, das exportações de café. De repente, o mundo para de comprar café e nós sem nada, né? E aí o Getúlio Vargas, né? Temos o golpe de 30 ali, né? O Getúlio Vargas chega ao poder, mas, né, na época, a equipe do governo, né? E aí muito se deve isso ao ministro da Fazenda na época, Oswaldo Aranha, né? Então, o que o governo vai tomar de medida naquele momento ali? Primeira coisa, parou de pagar a dívida externa que o Brasil tinha, né? Então, e começa a partir dali buscar mecanismo, então, de transferência de renda de algum setor do setor rural para o setor agrícola, né? Para poder então se desenvolver, né? Então, a indústria no Brasil. Então, se criou uma série de mecanismos de política pública, né? Que vão dar certo, que se dá início à industrialização do Brasil. Só que naquele período, né, e aí, contrariamente a hoje, quando se tira direito, uma das primeiras coisas que foi feito, com todas as contradições que tem no governo Getúlio Vargas, né, mas a criação da CLT, das necessidades da proteção dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, né, porque tinha claro, né, que a população teria que ter, se eu vou desenvolver um parque industrial, eu preciso, por outro lado, garantir uma renda e condições de trabalho para essa população consumir. Então, uma das coisas, né, as medidas de onde o Brasil pode tirar recursos é tributar os mais ricos, né? Então, o imposto sobre grandes fortunas, né, ele tem que ser discutido e ele tem que ser aplicado, né? Quem tem mais deve pagar mais, né? Em 30 não se fez isso durante algumas determinadas períodos de crise, né? Se socializou, como diz o Celso Furtado lá, né, na Informação Econômica do Brasil, boa parte das crises, né, acabou, né, ele vai conceituar lá a socialização das perdas, né? Ou seja, a classe trabalhadora vai ser quem vai arcar com as consequências. Então, nesse momento, nós temos que cobrar, quem tem mais paga mais, então cobrar os impostos sobre as grandes fortunas. Outra, suspendeu o serviço da dívida, o pagamento da dívida pública interna, né? Nós gastamos quase 1 trilhão por ano, né, do nosso orçamento, vai quase 46, 47, tem variado até 49% do orçamento total da União, que é aprovado no comércio, vai para pagamento de juros e amortização da dívida. Então, daí, né, 4, 5, 6 meses, deixar de pagar, com certeza sai, daí pode-se tirar um recurso importante nesse momento também. E outro mecanismo é o aumento da dívida pública, né? Então, nós sabemos que o tamanho da dívida que nós temos, da dívida pública brasileira, né? Qual que é o problema da nossa dívida pública? Que o Brasil sempre teve uma das maiores taxas, agora mais recentemente, né? Uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Então, isso acabou gerando um custo enorme para o país, né? Então, o problema não é quanto o país deve, mas quanto nós gastamos por ano, né, para pagar o serviço, ou seja, dos juros dessa dívida que o país tem. Então, esse é um problema que nós enfrentamos também, né? Então, daí é uma forma. E, por último, da emissão de moedas não inflacionárias. Então, nós podemos, sim, emitir títulos hoje, o governo pegar esse dinheiro que está em circulação, emitindo o título também, né? Então, é uma das aí, emite o título, recolhe o dinheiro, vende o título, coloca esse dinheiro de volta para o meio de transferência de renda para a classe trabalhadora, apoiar alguns setores produtivos, micro e pequenos empresários, principalmente, para que possa passar
esse período, né? E a emissão de moeda também não inflacionária são outras saídas. Então, existe alternativa, sim, para enfrentar esse momento difícil. Tá? Então, nós vamos viver, né? Então, nós estamos vivenciando aí uma crise social enorme, né? Uma crise sanitária, uma crise social e econômica ao mesmo tempo que deve, essa crise econômica provavelmente, com certeza, vai agravar a crise social, né? Nós vamos sair pior do que entramos, isso não tenho nenhuma dúvida disso, né? Então, não se sabe o tamanho dela, o tamanho do desemprego, o tamanho do mercado informal de trabalho, né? Os índices de pobreza, tudo isso aí, a gente não sabe ainda prever o tamanho, porque vai depender de alguns fatores, né? Que, como eu falei, né? A duração do confinamento, descoberta de vacina ou de tratamento para o coronavírus, mas principalmente da política de Estado nesse momento. Então, esses elementos aí é que vão nos mostrar qual vai ser o tamanho da crise social que nós vamos vivenciar no Brasil no próximo período. Né? Claro que crise econômica, né, crise social, já sempre trouxeram para o Brasil problemas políticos, né? Vão criar um ambiente para crise política, sem dúvida nenhuma. Nós vamos vivenciar também, estamos vivenciando na prática uma crise política. Então, o Brasil não vai escapar disso, né? A crise econômica mundial e principalmente a crise do setor do café no Brasil em 29 e 30 levou uma crise política, né, que vai derrubar o governo Washington Luiz, o Vargas vai chegar à presidência naquele período. Começo dos anos 60, antes do golpe também, nós tivemos um problema, claro que o cenário internacional era outro, né? Mas do ponto de vista econômico, claro, nós vivenciamos um período ali meio de aceleração da inflação e um período de baixo crescimento que vai ficar conhecido como um período de deflação, né? Um período de estagflação, né? Ou seja, nós com estagnação econômica e ao mesmo tempo inflação subindo, né? A crise econômica dos anos 80 vai ajudar a corroer o regime militar no nosso país, né? Então vai ter um reflexo também. E mais recentemente, depois o governo Collor vai cair também em função disso, vai tentar lançar os planos milaborantes lá de medidas econômicas da Zélia Cardoso de Mello na época, confiscando os recursos depositados à vista, principalmente em poupança, por aí fora, vai criar uma crise, um ambiente econômico extremamente desfavorável, né? Somada a outros problemas de natureza ética, política, enfim, vai levar ele à renúncia, né? Que vai renunciar antes de sofrer o processo de impeachment. Né? 2016 nós vamos enfrentar também esse cenário no Brasil, né? E aí os equívocos também, embora nós estava chegando ali numa crise de desaceleração da economia, se criou um ambiente fácil, então, para, dentro desse ambiente, as forças conservadoras do Brasil se unir e dar um golpe também e tirar a presidenta Dilma na época. Mas não dá para esquecer que ela, né, assumiu o governo, né, na campanha a promessa era uma, depois na prática foi outra, né, levando o Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, enfim, adotando políticas ortodoxas, enfim, e acabou perdendo a base popular, enfim, no momento que nós já vimos se fragilizando do ponto de vista político. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, né, e aí, não sei em que momento, né, que o governo Bolsonaro não vai sobreviver essas três crises que estão aí colocadas para nós, né? Então, não se sabe quando ainda, né, ela vai chegar, mas se nós olharmos pela história do Brasil, né, do século passado e do começo desse século, né, ela vai se abater sobre o país. Né? Então, bom, nessa crise política, né, então, qual que é o risco que nós podemos correr? Duas coisas, né? É que surja de todo esse processo de crise que nós vivenciamos, né, governos autoritários, né? Então, nacionalistas, autoritários, enfim. Então, essa é uma preocupação, né? Então, como nós vamos sair dessas crises todas, vamos superar ela, e como vamos enfrentar essa crise política, dada a fragmentação que nós temos na nossa sociedade, né? Principalmente da classe trabalhadora, como eu falei anteriormente, destruição dos direitos, destruição dos sindicatos,
Por outro lado, os partidos de esquerda que tinham um vínculo direto com esse sindicato, né? Então, a crise dos partidos de esquerda, ou as crises da esquerda, é reflexo das crises da classe trabalhadora, né? Das ações do neoliberalismo sobre a classe trabalhadora, seja com a precarização do trabalho, ou seja pela ofensiva contra os sindicatos, né? E os partidos mais progressistas e de esquerda sempre tinham uma relação direta com a classe trabalhadora. Então, não basta ver o PT, né, que vai surgir no Brasil, lá da luta sindical com Lula, no final dos anos 70, começo dos anos 80, em São Paulo, vinculada diretamente à luta sindical. Mas aquele sindicato não existe mais, né? Então, nós não temos mais no país, né, algo que possa construir uma relação com a classe trabalhadora. Então, essa é a preocupação nesse momento que a gente vive, né? Essas 4 crises estão colocadas, e a última é como a gente vai sair dela, para onde vamos, né? Podemos ir para um modelo autoritário, né? Um nacionalista autoritário, enfim, né? Então, um pouco isso, pessoal. Para finalizar aqui, fechei 1 hora e 2 minutos, né? Então, é isso um pouco. Vou tentar, eu vi que tem várias questões aqui já colocada, né? Então vou tentar responder algumas, não vou me atrever a tentar responder todas, né? Porque ainda há é um momento que nós estamos vivendo bastante nebuloso ainda, né? No país há muitas dúvidas ainda, né? Nós temos, seja do ponto de vista sanitário, das estratégias de enfrentamento aí do coronavírus, temos um problema social que já é real, né? Que nós vivenciamos parte da população aí passando necessidade, necessitando da solidariedade daqueles que podem ajudar, né? Seja com a cesta básica, doando um alimento, ou seja lá o que for nesse momento para sobreviver. Então, a solidariedade nossa entre a classe trabalhadora é importante nesse momento para ajudar ali nossos irmãos, nossos colegas, enfim, essa população a sobreviver nesse momento, já que o Estado até agora não tem nada. E, por outro lado, cobrar do Estado também ações nesse sentido. Então, um pouco isso, né? Vou tentar ver aqui o que nós temos de perguntas aqui. Eu combinei com a Débora que ela sistematizasse aí algumas, porque acho que eu não vou dar conta de acompanhar todas, né? E tentar responder aí na medida do possível. Então, vou olhando aqui também por WhatsApp aqui, né? Algumas questões aqui, tá? E é isso, tá? Já voltamos aí, só vou dar uma lida aqui, o que a gente pode ir conversando aí. Bom, pegando a hora do vereador Dagberto Reis aqui, perguntou se nós teremos ou não teremos um aumento do desemprego no Brasil, né? Eu não tenho dúvida que nós teremos sim aumento do desemprego, né, vereador? E acho que nós já temos 12,6 milhões de desempregados, né? Então, dadas as políticas que o governo vem criando aí, ou vem colocando em votação e propondo, sem dúvida nenhuma vai agravar a questão do desemprego. Nós podemos aí, existem vários cenários aí, né, alguns discutindo aí, nós podemos ultrapassar aí os 15 ou até chegar aos 20 milhões de desempregados no país, né, no próximo período aí, né. Então, o desemprego vai depender basicamente, né, o aumento dele, das políticas do governo. Então, se o governo ceder para que as empresas, criar mecanismos para que as empresas, principalmente o setor de serviços que emprega grande parte da população, puder demitir as pessoas, né, sem dúvida nenhuma eles vão demitir, né, sem direito algum, né. Então, eu não tenho dúvida aí, né. Claro que o tempo do confinamento vai depender também, né, mas hoje, se o Estado criar política pública, embora o comércio ou algum setor de serviço deixe de funcionar, mas as empresas poderiam manter durante um certo período de tempo os trabalhadores ali, mas tudo aparenta que não é isso que vai acontecer. Então, teremos sim, acredito, um aumento do desemprego aí, que deve ultrapassar aí os mais pessimistas, né? E eu acho que nem é tão pessimista assim. Nós podemos chegar até os 20 milhões de desempregados no Brasil, né, nos próximos 3, 4 meses aí. Então, essa é uma das perguntas
aí, né? Então, qual vai ser o impacto econômico das medidas tomadas pelo governo, né? Também. Bom, o impacto econômico depende, né? Então, qual setor o governo vai... Bom, a economia, de um certo ponto, né? Esse ano, né? Então, existe... O governo diz, olha, o PIB pode encolher 2%, né? Há um estudo realizado por alguns economistas da Fundação Getúlio Vargas, prevendo um encolhimento da economia de 4,4%. Né? Então, como o serviço, que representa 73% da economia, é o que mais está sendo atingido, seja do turismo, seja do comércio, embora que seja 13%, ou vários outros setores de serviço, né, com exceção do sistema financeiro, enfim, que nas crises sempre ganham. Né? Então, quando nós vivemos períodos de crise econômica, ultimamente, muito estranhamente, né, o sistema financeiro, os bancos sempre aumentam seu lucro durante esse período. Então, com exceção do setor financeiro, né, talvez o setor de saúde recupere um pouco, se mantenha, né, e alguma rede de distribuição de alimentos, enfim, mas o setor de serviço vai ser grandemente impactado. Então, por isso, tem alguns prevendo em até 8% ou mais, né, os mais pessimistas aí, de encolhimento do nosso PIB. Né? Então, isso pode chegar assim nessa casa. Então, a política econômica importante é essa. Né? Nesse momento não tem. Evitar que as pequenas e microempresas quebrem, né? Demita seus trabalhadores, né? Que boa parte dos trabalhadores estão nesse setor, né? E, por outro lado, garanta a renda mínima para a população para conseguir demandar, principalmente, os produtos aí, a alimentação, enfim. Agora, tem um setor também que vai sofrer muito, acredito eu, né? Dependendo da duração, né? Que é o setor primário. Né? Então, né? Porque basicamente as barreiras, né? A circulação de mercadoria pelo mundo, o Brasil que produz enormemente, né? Uma quantidade enorme, dos maiores produtores de soja do mundo, né? Vai sofrer as consequências, nesse caso, a China reduzir sua demanda, enfim. Então, não sei onde vão enfiar tanta soja, né? Se é que será possível. Então, esse setor pode ser duramente afetado, né? Porque o Brasil depende, assim como depende também a economia da exportação de minérios de ferro, enfim, ou seja, as nossas commodities lá fora, o preço internacional tende a cair e, além disso, né, a tendência é que se diminua o consumo desses produtos. Então, nós vamos ter, de fora para dentro, um impacto enorme também, em função, são os chamados os choques adversos, os choques externos, como chamar o Celso Furtado. Né? Então, vai depender muito da quantidade de demanda que a China vai demandar de produtos brasileiros, porque 30% da nossa exportação vão para a China. Né? Então, outra pergunta que veio aqui da Letícia Lombardi, né? Ela diz, boa tarde, aproveito a pergunta do companheiro da Liberta sobre o aumento do desemprego. Lembro que também haverá a criação de novas funções, Carlos, principalmente no ramo da limpeza e higienização. Acredito, como profissional de recursos humanos, que a questão da higiene e o uso de equipamentos de produção individual irá gerar empregos, concordo? Sem dúvida nenhuma, né? Mas sabe que é um setor que vai gerar emprego, mas, por outro lado, o único país do mundo que produz boa parte desses equipamentos é a China, né? Então, a indústria, inclusive, de máscara, de EPIs, né, dos hospitais, boa parte, né, estão concentrados na China. O Brasil não tem indústria, basicamente, que produz esses equipamentos, né? Então, tanto né, a crise agora, os Estados Unidos mandou para lá 23 aviões para trazer respiradores, máscaras, enfim, materiais de primeiro socorro, né? Vendo um impasse, inclusive, com a França e o próprio Brasil, né? Então, na China, né, nós desmontamos a nossa indústria. Agora, é claro que o setor de higiene, né, de limpeza, aí tende a ganhar um espaço nesse momento, né? Mas o impacto na economia brasileira talvez não será muito grande. Não é claro que há algumas indústrias no Brasil que produzem os materiais, principalmente de limpeza, enfim, mas boa parte delas estão na mão de empresas multinacionais também. Mas na área da saúde, boa parte dos nossos equipamentos são importados, né? Então, ela não... Acredito que o que vai gerar, que pode gerar algum trabalho, se o governo reestruturar, passar a tratar pessoas, não podemos esquecer que foram demitidas
milhares de pessoas, os chamados lá, os agentes comunitários de saúde, né? Então, por aí que seria uma alternativa, talvez, né, de nós gerar novos postos de trabalho. Então, essa seria uma alternativa, né? Dentro do setor de saúde, mas nós perdemos os médicos, perdemos 10 mil médicos cubanos, outros 20 e tantos mil agentes comunitários de saúde foram, basicamente, perderam seu trabalho no Brasil. Então, aí seria um mecanismo na área de saúde, sim, se o governo agisse dessa forma. Mas na produção, né, hoje tem algumas empresas em São Paulo, algumas escolas produzindo máscara, enfim, né, mas boa parte dos produtos são importados, né, principalmente da China. Tá? O Flávio também faz uma outra pergunta aqui, ele está assim, que bom ouvir sua análise. Você crê haver uma possibilidade realista de se lutar contra o autoritarismo que está se fortalecendo tanto no Brasil como no resto do mundo, em um momento de crise do modelo liberal e da esquerda? Como poderia ser essa luta? Pois é, Flávio, esse é o desafio, né? Então, como é que nós poderíamos enfrentar, né? Dado a precarização do trabalho no mundo, né? Ou seja, né, a chamada uberização, o trabalho informal e por aí afora, né? E dado isso, vai impactar na organização da classe trabalhadora, né? Então, como é que nós organizamos o desafio? Como é que vai se organizar essa classe trabalhadora hoje, que está dispersa, né? Fazendo qualquer coisa para sobreviver, trabalhando da forma mais precária possível, né? Então, alguns trabalhadores, né, dos Ubers aí, né, porque a gente tem visto pesquisas, né, ou dos entregadores, enfim, no Brasil afora aí, às vezes viram à noite para ganhar 20, 30 reais, né, sem nenhum direito, sem carteira assinada, sem nada, né? Então, como é que a gente organiza? Então, como é que essas pessoas vão se organizar hoje, né? Então, aqueles instrumentos de luta sindical, enfim, que se tinha, né, foram destruídos, enfim, então o modelo também destruiu parte desse trabalhador, né? Então, a classe trabalhadora foi duramente afetada, perdeu seus direitos, enfim, mais recentemente com as reformas que foram feitas não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, esse é o desafio, né? Se isso não for feito, né, essa classe trabalhadora organizada que pode enfrentar né, as forças conservadoras e autoritárias no mundo. Sem isso não existe, né? Não é nós nas universidades, 2, 3 professores, né, falando, opinando, que vão reverter o quadro atual. Não, precisa ter uma organização concreta da sociedade. Então, esse é o desafio. Sem isso, porque a sociedade, né, na política, é a correlação de força que decide as coisas. Então, esse é um desafio aí, Flávio. Tá? Então, acho que é uma pergunta aí boa a se fazer. Tá? Vamos ver outra. A Neila Lende dos Santos. A lógica do governo hoje é cortar salário e funcionalismo público. Nada se fala de taxar as grandes fortunas. Continua o dinheiro para os bancos e a isenção para os empresários. Exatamente, né? Então, nós vimos recentemente o ministro da Economia aí, né, retirou algumas barreiras do depósito compulsório, que acabou deixando disponível aí para os bancos 1,2 trilhões de reais no país, né? Então, a lógica do governo é cortar salário e funcionalismo público. Felizmente, né, ontem na Câmara, né, a gente acompanhou um pouco lá o debate, né, o Partido Novo, o PSL, tentaram colocar a pauta de redução do salário mínimo dos servidores públicos, tanto a nível federal, estadual como municipal, né, em cascata, né, mas felizmente, né, não passou, não foi colocado em pauta, né. Então, o governo, né, as isenções para as grandes empresas continuam, né? Então, aquelas que não precisam, porque a grande empresa, ela sobrevive, né? Vai nos explorar mais depois, com certeza, né? Mas hoje, né, o apoio tem que ser para micro e pequenas empresas e a classe trabalhadora para sobreviver de uma forma toda. Nesse momento, né, não estou falando aqui em superação desse modelo capitalista, pelo menos nesse curto espaço de tempo, acho que não há forças organizada para isso nesse momento, né? Embora possa se criar, nada é impossível, né? Mas hoje, nesse momento, sem dúvida nenhuma, as políticas públicas têm que ser para manter a renda e a sobrevivência da classe trabalhadora. E a partir daí, então, para tentar
evitar, amenizar os impactos sobre a vida das pessoas. Tá? Então, esse é um ponto que acho importante. O professor Manuel Calasso, também lá de Goiânia, né, foi meu orientador no doutorado. Prazer aí, professor Calasso, em conversar com o senhor. Muito bom aí, agradeço por o senhor aí tá ouvindo aí, né? Sentindo saudade aí de Goiânia, da UFG, do IESA, das nossas discussões aí durante as nossas aulas aí. Tá? Um grande abraço aí para todos os colegas aí do IESA e o pessoal da UFG aí de Goiânia. E também de Catalão aí, Jataí, enfim. Bom, o professor pergunta o quê? Ao final dessa crise sanitária, pode haver aumento da concentração em poucas empresas de algumas atividades? Certamente, professor, eu acredito que isso vai haver, né? Então, nós já vimos que há um movimento enorme de concentração das formação das grandes e megas corporações, seja ela no ramo de alimentos, seja ela no comércio de commodities, seja ela na indústria alimentícia. Então, o processo de fusão e aquisição de grandes grupos econômicos, ela já vinha sendo uma tendência, né, dentro desse modelo do capitalismo neoliberal atual, né? Então, nós formando as grandes corporações, os grupos de investimentos, né, por trás dessas megas empresas. Então, o que vai acontecer? Se o governo não apoiar as micro e pequenas empresas, elas vão fechar as portas, né? Vai sobreviver quem? As grandes redes, né, aí de comércio internacional, as grandes empresas, enfim. Por isso a gente até tem dito, olha, o importante nesse momento é o quê? Se você vai comprar, vai consumir algum produto, vai lá no comércio, compra no mercadinho do seu bairro, ajuda o pequeno, né? Compra ali perto, não compra das grandes redes de supermercados internacionais ou das grandes lojas internacionais. Então, nesse momento, nós também precisamos criar uma consciência, lutar para que tenhamos recursos para poder sobreviver, para que a população possa consumir o necessário, mas é importante gastar esse recurso que nós temos aí, né, no comércio local, né? Então, ali no armazém do bairro, né, ou ali perto da sua casa, numa padaria, num mercadinho, né, ou numa loja ali, seja lá o que nós vamos consumir, se consoma do mercado local para garantir que ele possa sobreviver durante essa crise. Então, também são ações que nós podemos fazer, né? Mas, dadas as políticas que o Estado não fez nada e também o comércio, em vez de fazer carreata para cobrar medidas do governo, né? O governo sinaliza propositalmente para o comércio e não me impressiona. Pressiona a sociedade, o prefeito, o governo do Estado lá para abrir o comércio, né? Não venha cobrar de nós aqui recursos. E muitos, né, por falta de consciência, acabam caindo nessa, né? Outro mal intencionado mesmo, né? Por falta de responsabilidade social, acham que abrindo o comércio vão resolver o problema, mas as pessoas não vão comprar, né? Numa época de crise, a gente só compra o necessário, né? Então, a gente só vai comprar os alimentos, material de higiene e aquilo que é básico para a nossa sobrevivência durante o período de crise. Então, é importante nós também, né, termos essa ação, né? Não ir nas grandes redes de supermercado, né, que hoje estão funcionando aí 24 horas por dia, não fecham, explorando os trabalhadores, enfim. Então, compramos no comércio local. Então, essa é uma ação também. Mas não tenho dúvida, professor, que vai haver, né, uma falência enorme de micro e pequenas empresas, assim como seja do comércio ou seja da indústria. Então, além do Estado ter que criar política pública, a nossa ação também é importante nessa hora, nesse momento. Bom, pessoal, acho que por aqui eu vou finalizando as perguntas. Não sei se tem mais perguntas aqui, né? A Débora sistematizou algumas perguntas aqui, né? Então, nem todas aqui. Bom, aí tem uma última pergunta aqui do Alexandre Braz, que é economista, né? Se formou ali conosco na Unipampa agora recentemente, né? E ele pergunta, né? Olha, li que alguns artigos acerca do cancelamento da importação de EPIs, né? Aqui para o Brasil. O senhor acha que tem alguma coisa a ver com as críticas do governo com relação ao vírus ter se originado na China?
Bom, acredito que pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Que os chineses vão lá o quê? Numa hora dessa, o empresário quer o quê? Né? Quem pagar mais leva, né? Os Estados Unidos fizeram o quê? Foram lá, mandaram 23 aviões para lá, tem poder de compra, chegaram lá, talvez ofereceram mais, né? Há inclusive uma crítica por parte do governo francês que os Estados Unidos teria comprado os equipamentos que já teria sido, a França já teria encomendado, né? Então acredito que não é uma questão meramente política, mas é uma questão econômica, né? Então acredito que os chineses não são nada bobo, né? Então nessas horas vão elevar os preços, né? Que triplicaram, mais que triplicaram em algum momento, e aí aquilo, né? Os caras nessa hora vão chegar e vão dizer, olha, quem dá mais leva. Quem chegar primeiro e oferecer a melhor oferta acaba levando. Então acredito que isso que aconteceu recentemente, né? O Brasil custou, inclusive, a reconhecer o problema da doença, né? E sempre foi tratada pelo governo que aí que está com uma gripezinha, um resfriadinho, enfim, ou seja, então acabou nós, né, agindo tarde, né? Então agora não tem o que fazer, né? Então agora é aguardar, nós tentar nos precaver, né? Então todos nós vamos ser afetados, mais cedo ou mais tarde, né? Dificilmente se rapidamente não se criar uma vacina, vão ser infectados pelo coronavírus, né? É uma questão de tempo só, né? E né, o confinamento é a forma de tentar evitar para que o nosso sistema de saúde entre em colapso, né? E aí amanhã depois ter né, nos hospitais os médicos ter que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer, né? Então nós vamos perder milhares de vidas humanas, né? Para muitos essas vidas humanas como parte da doença leva os mais idosos, tem gente inclusive comemorando, dizendo, que bom, vai ter um rejuvenescimento da população, né? Coisas absurdas desse tipo a gente vê, ou uma despesa menos para o Estado, enfim, né? Então, como tem dito o próprio filho do presidente, diz, olha, estamos caminhando para o comunismo, as pessoas já não querem viver mais, né? O Estado agora tem que garantir, inclusive, o que comer, né? Porque esse é o tipo de direito que ele fazia parte, mas que hoje já não tem mais espaço, né? Ou seja, aquela direita anti-Estado, né? A direita reacionária, do tipo Bolsonaro, né? Dos filhos dele, da família dele, é anti-Estado, né? Mas nós temos uma outra direita que pode ser mais autoritária, mais nacionalista, ou pior ainda do que está aí. Então, a preocupação é essa, né? Como nós vamos sobreviver a essa crise e como nós vamos sair dessa crise, né? Então, só para reforçar que vai depender, basicamente, do período de doença, do tempo que nós tivermos que ficar em confinamento, né? O mundo, não só o Brasil, o mundo. E aqui no Brasil, o tamanho da crise, do rastro de destruição, vai depender da ação do Estado nesse momento, né? Então, é isso que a gente tem que acompanhar. Quanto maior for a ação do Estado para proteger a classe trabalhadora, os micros e médio, comerciante e empresário, né, menor vai ser o impacto. Caso contrário, nós podemos ter um impacto aí, enorme sobre, né, a nossa população, sobre a classe trabalhadora, né, seja ela do campo ou da cidade, né? Então, por isso é importante cobrar ações do governo nesse momento agora e ações firmes e enérgicas. Tá? Então, se encerrando aqui, né, acho que é a última pergunta, se ficou alguma para trás aí, peço desculpa aí, né? Eu não consegui acompanhar todas, mas acho que, pelo que estou lendo aqui, acho que consegui responder, responder não, comentar todas elas, né? Porque responder é quase difícil, né? Então é importante a gente estar atento, né? E aí eu tenho procurado esse momento que a gente está por casa, né? Que fazer algumas ações na comunidade, principalmente onde a gente tem acompanhado, aí junto à Associação de Catadores, outras ações junto à universidade, né? Então a Unipampa ali já vai ceder uma sala, próxima semana já vão montar para ser um hospital de campanha, um laboratório, enfim, ali, né? E nós temos agido ali, vários colegas da Unipampa, da UERGS, do IFSU, aí, contribuindo de alguma forma aí para amenizar os problemas sociais que já estão vivendo aí
parte da nossa sociedade, principalmente a população pobre aqui do município, né? Então, todos nós, né, é hora, momento de fazermos tudo aquilo que pudermos para aliviar o sofrimento da nossa população, já que o Estado deveria fazer, seja ele tanto a nível federal, estadual, municipal, não vem fazendo ou não consegue fazer da forma que deveria. Tá? Então, é isso. Muito obrigado, né? E até a próxima aí. Quero agradecer a toda a equipe aí da coordenação do Aqui e Já, né? E dizer que estou à disposição aí. Qualquer coisa também é só entrar em contato aí, que a gente puder responder aí, né? Estamos aqui. Então, um abraço a todos e até mais. Um bom final de semana. Cuide-se, quem puder, fique em casa. Quando for sair, tome todos os cuidados possíveis aí. Um grande e fraterno abraço a todos.